Na caminhada que nós estamos fazendo no livro de Marcos, eu queria continuar, até para a gente não perder o foco. E eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre o poder de Deus em 4 situações que nós vamos ver do capítulo 4 e do capítulo 5. Situações diferentes, situações em que a Bíblia relata que o Senhor Jesus, ele teve poder sobre 4 situações de natureza diferentes. 4 situações diferentes umas das outras, em que Deus, em Cristo, ou Deus Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, Ele manifestou seu poder sobre as forças da natureza, o vento e a água, sobre forças malignas, demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Então vamos começar, capítulo 4, versículo 35, diz a palavra, 4:35 de Marcos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Jesus estava dormindo, eles o despertaram e disseram: não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mas eu quero que você preste atenção aqui. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento aquietou e se fez grande bonança. Então, poder de Deus sobre as forças da natureza. Por que isso é importante? Porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, de um desafio na nossa vida, nós não podemos olhar para o nosso Deus e acharmos que Ele é mais um ídolo. Poxa vida, esses dias eu estava assistindo o Jornal do Almoço, e aí mostrou uma romaria numa cidade, acho que tinha 20 ou 30 mil pessoas. Eu não lembro nem o nome do ídolo que eles estavam falando lá. Eu digo: meu Deus, esse eu não conhecia. É novo. Então, eu fico pensando a necessidade que as pessoas têm de materializar a sua fé em alguma coisa palpável. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem o poder sobre as forças da natureza. Segundo, sobre demônios, capítulo 5. O texto é longo, nós não vamos ler todo, nós vamos ler só os primeiros versículos. Ele chegou a outra margem, a terra dos Gerazenos. Versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, como é que esse homem estava? Possesso de espírito imundo. E esse homem vivia em sepulcros, ninguém podia prendê-lo. Versículo 5: andava sempre de dia e de noite, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Preste atenção agora, versículo 6: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus tinha dito àquele espírito imundo: sai deste homem. E aquela legião de demônios falou: olha, por que tu vieste nos atormentar? Por que vieste me atormentar? Este homem, ele estava debaixo da minha direção. Aqueles demônios, eles controlavam aquele homem. Ele tinha uma força sobrenatural, porque cadeias, correntes não podiam prendê-lo. As pessoas tinham medo dele. Ele vivia no cemitério. O cemitério é lugar de morto e não de vivo. Mas Jesus vem e Ele expulsa aquele demônio. Ele tem autoridade sobre aquele demônio. E interessante que esse homem possesso, ele vem e ele adora a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Aqueles demônios reconheceram e eles têm que se prostrar diante de Deus. É interessante você entender isso. Os demônios têm que se prostrar. Eles reconhecem
que toda autoridade ela é divina. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas dão muito valor e exaltam demais a ação do diabo, quando deveriam entender que o diabo ele está aí, ele é presente, ele veio para roubar, matar e destruir, ele veio para levar as pessoas para o inferno, ele veio para trazer dor e sofrimento, mas maior que ele é o Criador de todas as coisas, inclusive deste anjo caído, e que o diabo não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. Então nós temos que entender que maior é Jesus, e se você crê e você vive debaixo da proteção divina, você não tem que temer o mal. Próximo, sobre uma enfermidade, versículos 25 ao 34 do capítulo 5. Fala que ele atravessa, ele volta da terra dos Gerazenos para Cafarnaum, desce na beira da praia. Versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, padeceu na mão de vários médicos, tendo ouvido falar de Jesus, versículo 27, veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste, porque ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar as vestes dele, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Ela tomou uma decisão, depois de 12 anos de dor e sofrimento, ela ouviu falar de Jesus, ela falou: não, eu vou tocar nele, e eu vou ser curada. E ela tomou uma atitude, e a reação de Cristo é que ele diz: olha, quem me tocou? Mas ele estava cercado de pessoas, todo mundo estava tocando nele. Só que as pessoas estavam tocando muitas vezes por religiosidade, sabe? Para ver se ele era real, para ver quem era ele, se ele era de carne e osso, ou assim por uma admiração, até uma certa devoção. Puxa, esse homem é diferente, ele tem algo diferente, ele tem um brilho diferente. Gente, você não tem que tocar em Jesus por devoção, por admiração, você tem que tocar em Cristo pela fé, e com fé. E com fé. Amém? Ter uma atitude de fé para tocar em Cristo. Não aquela, ai que lindo, maravilhoso, ai Jesus, ai como é bom a Bíblia, como é bom esses cantos, como é bom vir no culto. Tudo isso é muito bom, mas isso é só uma certa devoção, e muitas vezes somente uma devoção religiosa. Você não tem que ter uma devoção religiosa, você tem que adorar a um Deus vivo. E o quarto, versículos 35 ao 42, a autoridade de Cristo sobre a morte. Falava ele ainda, versículo 35, quando chegaram alguns da casa do chefe de sinagoga e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E lá no versículo 41, diz: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Autoridade de Cristo agora também sobre algo que vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão. A morte. Aquela menina tinha morrido. A vida tinha saído dela. Mas Jesus veio e deu uma ordem: menina, te mando, levanta. E ela levantou. Porque há uma autoridade divina. Há uma autoridade divina sobre a morte. A morte inclusive está sujeita a Deus. Ela está sujeita a Deus. Por isso Paulo entendeu isso quando ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Aquilo que sempre nos lembra que um dia vamos morrer, pelo fato de nós termos pecado contra Deus. Mas a morte que nos separava de Deus já não pode nos alcançar mais. Aquilo que nos separava de Deus eternamente já não pode mais nos alcançar, porque Cristo, Ele satisfez a justiça e a ira de Deus contra o pecado. Eu não vou falar sobre pecado nessa noite, vai ser um dos assuntos na continuidade, mas eu venho meditando sobre essa questão, e sexta-feira ali nas tendas, nas lonas, na última noite da cruzada, o pastor Isaías falou sobre pecado de uma forma veemente, né? Usando como texto base Romanos 6, 23. Quem sabe o que está escrito em Romanos 6, 23, sem abrir a Bíblia, claro, né? Evidentemente. Uma pessoa, duas, três.
Lembra você estava lá, né? Lembra do que ele pregou, né? Vocês não lembram do que está escrito em Romanos? Vocês deviam gravar esse versículo, gente. Quantos aqui trabalham e recebem salário no final do mês? Os outros não? A vida, né? Nem aposentadoria? Quantos recebem salário no final do mês? Seja aposentadoria, blá, blá, recebe... Não. Você trabalharia para não receber salário? Sim ou não? Não, né? Puxa vida. Você trabalha e quer receber, não quer? E a Bíblia, então Paulo, entendedor disso, ele usa essa mesma analogia de Romanos 6, 23. Ele fala, você sabe qual é o salário do pecado? Qual é? A morte. E o pastor Isaías falou sobre a morte, sobre o pecado. E eu achei bem interessante, né? Mas não vou falar sobre isso nessa noite, meu foco nessa noite é outro. Então, assim, rapidamente, nós vimos, nesses poucos minutos, 4 milagres que Cristo fez em 4 situações diferentes. Vamos relembrar quais são? Forças da natureza, Ele mandou acalmar o vento e cessar as tempestades. Ele teve autoridade sobre demônios, espíritos malignos. E essa autoridade Ele nos deu. Em meu nome expelirão demônios. Ele deu a mim e a você. Terceiro, sobre enfermidades. Quando Ele cura aquela mulher, na verdade a mulher vai e toca nele, e ela é curada porque dele sai virtude, porque dele sai poder. E quarto, a autoridade e o poder de Deus sobre a morte, trazendo a vida àquela menina de 12 anos. Amém? Então esse texto ele nos fala sobre a ação de Cristo sobre 4 áreas, sobre 4 situações diferentes, 4 forças diferentes da própria natureza. E mais interessante do que isso, as 4 forças, a própria natureza, o vento e o mar, os demônios, a enfermidade e a morte, você e eu não temos nada que fazer contra elas. Humanamente falando, você não pode fazer o vento acalmar. Humanamente falando, você não pode expulsar demônio na força do teu braço. Você não tem autoridade em ti mesmo para expulsar os demônios. Humanamente falando, você não tem poder para curar nenhum enfermo, nem você nem eu. E na carne, nós não temos o poder para ressuscitar os mortos. São 4 situações que você e eu não temos poder, autoridade, mas o Deus que nós servimos tem. Amém? Agora, como nós aplicamos isso hoje? Eu queria pegar basicamente alguns versículos e trazer uma aplicação prática, especificamente naquilo que Deus tem falado comigo, e eu tenho ouvido do pastor Isaías também, no rádio, e ultimamente tenho ouvido alguns sermões dele, sobre a acomodação que a igreja está. Você serve um Deus que é poderoso, sobre as forças da natureza, sobre demônios, sobre enfermidade, sobre a morte, e às vezes parece que a gente está ali como o início da segunda estrofe do hino nacional. Quem se lembra como é que começa a segunda estrofe do hino nacional brasileiro? Deitado eternamente em berço esplêndido. A igreja evangélica no Brasil hoje está muito acomodada. Só quer receber. Só quer receber. Então vamos lá. Nós vamos voltar um pouquinho para a gente entender um contexto, capítulo 4, versículo 1. Olha o que acontece, gente. Capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Preste atenção em algumas palavras. E reuniu-se o quê? O quê? Numerosa multidão. A ele, de modo que ele entrou num barco, assentou nesse barco, afastou-se um pouco da praia, e o povo ficou na beira da praia, e ele ensinou o povo ali da beira da praia. Versículo 35, preste atenção, diz o seguinte: naquele mesmo dia, porque presta atenção lá, ele começou a ensinar à beira-mar pela manhã. No final do dia, no versículo 35 agora, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco.
Lembra? Lá no versículo 1, ele estava no barco, afastou-se um pouco da praia, e ele passou a ensinar, e passou o dia ensinando. No final do dia, ele despediu a multidão, virou para os discípulos que estavam com ele dentro do barco, e disse: vamos passar para outra margem. Vamos passar para outra margem. E no mesmo jeito que eles estavam no barco, eles vão para outra margem. Jesus estava ensinando uma multidão. Ele não diz porque para os seus discípulos, ele só vira para os discípulos depois de ter ensinado, estar na multidão, as pessoas ouvindo, as pessoas ali atentas, seguindo Jesus, as multidões em volta dele. E ele fala: agora é o seguinte, gente, do jeito que nós estamos aqui no barco mesmo, levanta a vela e vamos para a margem do lado de lá. E ele estava cansado, passou o dia ali, ele vai dormir, vai descansar um pouco. Agora, por que ele passou para outra margem? Capítulo 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Jesus sai das multidões, atravessa o mar, pega uma tempestade no mar, desembarca do lado de lá para ir de encontro à necessidade de um homem que ninguém queria papo com ele, até porque não conseguiam dominá-lo. Ele não tinha mais controle sobre si mesmo, porque ele deu lugar ao diabo. E a Bíblia não fala porque ele deu lugar ao diabo, mas é nítido e claro, a Bíblia mostra que ele era um homem. O que diz aqui? Um homem possesso. Eu já expliquei aqui, mas de repente tem gente que não ouviu, não estava na noite que eu expliquei o que é a diferença entre possessão e opressão. Às vezes as pessoas ouvem o diabo soprando no ouvido: faz isso, faz aquilo. Ela não está possessa, ela está dando lugar ao diabo, está ouvindo as sugestões malignas. Possessão é quando demônios, ou uma legião no caso aqui, está dentro da pessoa. E uma pessoa possessa, ela não tem domínio sobre suas forças, sobre sua sanidade mental, sobre suas forças físicas. Inclusive, os demônios podem fazer com que uma pessoa tenha uma força sobrenatural. Nós já tivemos casos em cruzadas ou mesmo em cultos em que uma mulher, às vezes pequena, e tinha 2, 3 irmãos que estão acostumados, fortes a carregar, não conseguiam segurá-la. Tal era a força, não que ela tinha, mas que os demônios que a possuíam tinham. A ponto de a gente chegar assim e dizer: ó, larga, solta, deixa. E tomar autoridade e mandar aquele espírito de ódio. Normalmente é um espírito de ódio, um espírito de ira, que toma a vida de uma pessoa quando ela fica desse estado violento. Isso é uma pessoa possessa. Então a diferença entre opressão e possessão é só para você se localizar. Jesus sai do meio de uma multidão, atravessa o mar, vence as tempestades, manda acalmar as tempestades, chega do lado de lá depois de ter pregado o dia todo, atravessa durante a noite, no outro dia ele desembarca lá, ele tem um encontro com este homem, ele liberta este homem, ele manda os demônios que estão possuindo este homem embora. Este homem quer seguir Jesus, quer ir com ele. Jesus diz para ele: não, você não vai comigo, você vai voltar e vai contar aos seus, na cidade, os teus parentes, as pessoas que te conhecem, vai voltar a eles e vai contar tudo o que eu te fiz. Versículo 17, preste atenção agora. Aquelas pessoas daquela cidade não se importaram que Jesus tivesse libertado aquele homem. Eles pensaram no prejuízo que eles tiveram com os porcos. Versículo 17 diz o seguinte: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus aonde? No barco, o mesmo barco que levou para lá, ele entrou para sair de lá. Suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Admiravam. Então aqui nós vemos, primeiro, Jesus ensinando as multidões. Segundo, ele decidiu passar para outra margem. Terceiro, atender um homem possesso. Quarto, após libertar esse homem, mandou que ele voltasse para a sua família e proclamasse lá o Evangelho.
A pergunta é a seguinte, gente: nós podemos ser este Gerazeno, endemoniado, e alguns de nós éramos assim mesmo, possessos, vivíamos na carne, vivíamos servindo ao diabo antes de convertermos. Quantas pessoas nós conhecemos nessa caminhada, que faziam sacrifícios nas esquinas, viviam no álcool, bêbados, drogados, traindo suas esposas, seus maridos, filhos rebeldes, completamente entregues à devassidão, envergonhando seus pais, entristecendo seus pais, e as pessoas acham que isso é vida. Não, isso não é vida. E aí, Jesus entra na vida dessas pessoas e transforma, e traz algo novo, traz uma alegria que nada deste mundo pode trazer, e nós somos tocados e somos cheios da presença de Deus. E qual é a nossa ação depois disso? Sabe que eu vejo alguns irmãos, por isso que agora eu vou voltar para os irmãos que batizaram. Alguns deles, eu citei 3 deles. Os meninos, o Arthur e o Gabriel, e a Rebeca, seus pais já conhecem a fé. Mas todos os demais foram convidados um dia. Mas nós simplesmente vamos na igreja para que você fosse convidado. A pessoa de repente te falou: olha, puxa vida, Jesus mudou minha vida. Eu tenho descoberto coisas maravilhosas na Bíblia. Eu tenho descoberto quem eu era, quem eu sou diante de Deus, quem é Deus, não aquela coisa distante. Pai, esse dia eu estava com uma pessoa, estava na rua falando com alguém, estava numa situação, não lembro qual agora. Não, estava no hospital, eu e Manuel. E aí ele estava conversando com um senhor lá, uma pessoa que ele conhece, e ele falou, não sei o que, o velhinho lá de cima. Eu fico invocado quando falo um negócio desse. Que velhinho lá de cima, gente? Que falta de respeito com Deus é esta? Que falta de temor? Desde quando Deus é velho? Deus é de eternidade, Ele não tem idade, gente. É que no cristianismo nominal deste país, pintaram Deus, sabe, quando eu era criança, e eu servia a idolatria, e o Deus que eu conhecia era um velhinho mesmo, de barba branca, cabelo branco. Às vezes depois as pessoas confundiam Deus com Papai Noel, não sabia quem, era uma confusão. Então, queridos, que velhinho lá de cima é esse? O único velhinho lá de cima que eu conheço é o diabo. Ô pastor, ele não está no inferno? Não. A Bíblia fala que ele está onde? Vamos lembrar do que a Bíblia fala? Vamos lá, Efésios capítulo 6. Porque a vossa luta, não precisa abrir. Vossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra o quê? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Regiões celestes. Pedro fala, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O único velhinho lá de cima que eu conheço, porque esse foi criado, esse tem idade. Esse tem uma cronologia, ele foi criado um dia. Ele foi criado um dia. Então ele tem uma idade. Não sei quantos mil anos, mas tem. Alguns dizem que um cantor famoso brasileiro aí, disse a idade dele há uns 20 anos atrás, né? Quando ele fala assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, não há nada neste mundo que eu não saiba demais. Quem falou isso? Raul Seixas. Só que você esquece de uma coisa. Sabe com quem fez essa música com Raul Seixas? Ou quem compunha com Raul Seixas? Quem? Paulo Coelho. Raul Seixas está morto, Paulo Coelho está vivo. Esotérico. Não confunda as coisas de Deus. Deus não é esotérico. Deus está acima disso. O Raul Seixas morreu, mas Paulo Coelho continua enganando as pessoas. É um dos escritores mais lidos desse país e do mundo, infelizmente. Depois dele vem quem? Ou antes dele, quem mais vende livros no mundo hoje? Aquela inglesa que eu não sei pronunciar o nome, me ajuda aí. É J.J. Rowling. Escreveu aquele bruxinho lá, ó. Hã? Fala alto, gente. Harry Potter. Eu aconselho você a não deixar teus filhos lerem isso, sabia? Compra um livro decente para eles, né?
A gente é enganado com coisas que a gente nem imagina o que está por trás. Depois as pessoas vêm para mim: pastor, meu filho não dorme de noite, ele tem sonho, tem pesadelo, ele acontece isso, acontece aquilo. Eu digo: é? O que ele está vendo? Que tipo de joguinho no videogame ele está lá? E aí vai. Tudo vai para cá. A nossa cabeça absorve tudo, criança muito mais. Então, aqui nós vemos como é que nós estamos tratando com as pessoas, ou como é que nós estamos nos portando após o Senhor Jesus nos libertar de uma possessão, após o Senhor Jesus ter nos tirado de uma enfermidade, após o Senhor Jesus nos tirar da morte, porque Ele ressuscitou essa menina que tinha morrido fisicamente, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu vida, e vida abundante, e vida eterna. Como é que nós estamos vivendo a vida pós-conversão, pós entregar nossa vida a Cristo? Estamos correndo somente para os nossos próprios interesses? Estamos correndo somente para nossas próprias casas? Estamos correndo somente para as nossas próprias necessidades? Gente, cada um sabe a dor que sente, e Deus conhece as tuas dores, as tuas necessidades, os teus traumas, os teus problemas. Deus os conhece todos. Mas enquanto você viver nessa terra, você terá problemas. Enquanto você andar nessa terra, você terá desafios. Você não quer ter mais nenhum tipo de problema? Eu te dou uns 2 ou 3 endereços aqui de Sapiranga que você vai ficar e não vai ter problema. Não vai ter problema com os vizinhos, eles não vão reclamar de nada. Chuva não vai te incomodar, o frio não vai incomodar, não vai dar problema nenhum. Um está ali perto da casa do Ricardo, nos fundos da casa dele, tem o cemitério ali da Vila Irma, né? Tem um lá na São Jacó, tem um aqui bem pertinho. Enquanto você andar nesta terra, enquanto você caminhar nesta terra, enquanto você respirar nessa terra, você vai ter desafios, você vai ter problemas. É uma enfermidade, é um problema financeiro, é uma discussão no lar, é um problema no trabalho, é um eletrodoméstico que queima. Às vezes as pessoas: ai pastor, queimou meu ferro. Você vai ver o ferro da irmã, é um ferro General Elétrico de 1950. Puxa vida, né? Tem irmã que fala: ai pastor, estou pedindo para o meu marido uma máquina de lavar nova, não me dá. Ele disse: como é que é a tua máquina? Sabe, pastor, aqueles tanquinhos que pareciam uns barril, ele é de madeira na volta? 1970, ele comprou de segunda mão já. E eu falo para ele: não, uma máquina decente. Não, essa aí tá boa. Aí depois ele reclama que as roupas estão sujas, mas ele não compra uma máquina decente para eu lavar a roupa. E aí, queridos, as pessoas, elas, sabe, vão tendo essas, sabe, nessas dificuldades do dia a dia, queima uma coisa, queima outra, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. Um filho, sabe, ontem eu estava no noivado, quero parabenizar publicamente, falei de vocês aqui ontem, né? Falei em vocês, não de vocês. O Luan e a Thaís noivaram ontem, e a Thaís se desandou a chorar, não sei porquê, né? Ela chorou de raiva de mim do que eu falei para ela ontem, né? Eu disse para ela, e perguntei para os pais dela: não sonhem em levar sua filha no altar? Claro, sonho sim. E eu perguntei: está de acordo com esse negócio aqui? Sim. Eu perguntei para os pais deles, né? Quantos filhos desonram seus pais? Eu vou morar junto com meu namorado. Você já perguntou para o teu pai se ele não sonhou que você casasse, ele te conduzisse e te entregasse para alguém que fosse te honrar, cuidar de ti? Às vezes, eu conversava com uma pessoa ontem, e ela falava sobre, eu perguntei: fulano, como é que está aquela menina? Disse: pastor, foi morar com o namorado. O cara é drogado, o cara bebe. Eu fico pensando, onde é que está a cabeça de uma menina de 16, 17 anos que vai morar com um drogado, com um bêbado? Vai apanhar, gente. Vai apanhar, vai sofrer violência física e moral. Mas eu amo. Você ama ele? Você está maluca? Você não sabe o que é amor. Agora te coloca no lugar do pai dessa moça. Tem pai que me procura: pastor, eu vou pegar aquele guri e vou dar um pau nele. Que isso, gente? Ontem nós tivemos jovens, adolescentes que estão trabalhando lá. Aí eu cheguei em alguns jovens e perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Como assim, pastor?
Você vem jogar pedra nas ovelhas aqui, nas meninas aqui de Sapiranga, abre o olho que eu estou de olho em vocês, né? E pior que não é só eu, tem o Santo, tem o Ricardo, tem uma meia dúzia, tudo de olho assim nesses sapatos. Os caras vêm de Gravataí, de Cachoeirinha, de Novo Hamburgo, não sei de onde. Ai, pastor, a gente vem aqui que é uma benção. Eu digo, aham. Estou vendo a benção. Abre teu olho, hein? Hã? Tem mais um parceiro, o Joel também, né? O Joel está de parceria nesse negócio aí, pessoal. O negócio é esse. E o Joel tem 2 filhas, Deus te abençoe. Poxa, o que nós estamos fazendo na nossa vida cristã, gente? Estamos vivendo como qualquer mundano. Jesus nos tirou da enfermidade, da morte, nos deu uma nova vida, para quê? Para nós investirmos em nós mesmos. Não tem problema de você investir na tua casa, trocar de carro, comprar roupas, investir no bem-estar da tua família. Não estou falando disso, eu estou falando de comodismo espiritual. Não convida mais ninguém para vir para o culto, não evangeliza mais ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Você é o 007 da fé no teu trabalho, ninguém sabe que você é crente. Às vezes até as tuas atitudes lá nem dizem que você é crente. Até dizem que não é, né? O que nós estamos fazendo com a fé que Ele nos deu? Poxa, Jesus deixou uma multidão, atravessou o mar por causa de um homem que ninguém queria nada com ele. Foi atrás de um endemoniado. Foi atrás de você e de mim. Nós sem Cristo estávamos entregues a este mundo. Ele nos tirou. Qual é a atitude que esse homem teve? Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero te seguir agora. Jesus disse, tu vai me seguir sim. Porque ele disse, vai e conta como Deus teve misericórdia de ti, tudo que Ele fez por ti. Você tem contado o que Jesus tem feito na sua vida? A paz que Ele tem trazido nos momentos mais difíceis? Nos momentos de dor, de aflição? Há um ano atrás eu recebi da Terezinha uma foto. Eu gosto daquela foto. É o Pedro, né? Com um tip-top do Inter. Tá difícil a coisa. Mas tá lá, vestido de colorado, né? Tem bom gosto para a cor, pelo menos, né? Eu estava vendo essa foto essa semana. Eu estava lembrando, né? Que batalha. Que luta. Eu não vou dizer que eu enfrentei uma luta, não. Mas que luta que a Terezinha e o marido enfrentaram. Foram o quê? 3 meses? 22 dias lá de UTI, né? Mas depois, desde que o Pedro nasceu, tudo. Eu estive na UTI algumas vezes, não queriam me deixar entrar. A gente ficou lá no vidro, orando, chorando com a Terezinha, levando para lá, buscando. Eu não enfrentei luta, gente, mas ela e a família. Eu chorava junto, eu me compadecia daquela situação, ver aquela criança recém-nascida, desejo do coração deles. Mas Deus resgatou, curou o Pedro naquela época, deu vida a ele. Eu estava olhando aquela foto e lembrando. Às vezes eu pego algumas fotos da caminhada de fé e olho para algumas mais recentes, nos últimos 3 anos e meio, o tempo que eu estou aqui, mas às vezes eu pego algumas lá, sei lá, de Campo Grande, lá de Recife. Tem 2 meninos que nós batizamos, os meus filhos lembram deles, nós acolhemos inclusive eles lá na igreja, no Passo da Areia, em Porto Alegre. Esses dias eles nos acharam nas redes sociais, frequentemente eles mandam fotos, estão casados hoje, o Manfrini e o Nino, eram jogadores de futebol juvenil, vieram tentar a sorte ali no Zequinha, no Clube São José, não conseguiram, ficaram sem dinheiro para voltar. Nós os acolhemos na igreja, hospedamos eles lá, até eles conseguirem um lugar para ficar. Eles ouviram do Evangelho, converteram, foram batizados. E nós estávamos vendo as fotos do batismo deles. E hoje, esses dias, ele estava mostrando fotos dos filhos deles, congregando, salvos. Isso foi, gente, em 2000, fazem 13 anos. E eu fiquei pensando, Deus, às vezes a gente não sabe, por isso que a Bíblia fala em Isaías, que nós devemos semear sempre, porque a gente não sabe qual a semente que vai brotar e vai germinar. Mas essa semana, Isaías falou isso nas tendas também, falou para a igreja,
E me chamou muito a atenção a forma que ele terminou a cruzada sexta-feira à noite. Ele disse: gente, foi um bom ensaio, um bom treino. Quem estava lá lembra? Vamos fazer uma cruzada de verdade? Porque uma coisa que chamou a atenção, sexta-feira, 80% das pessoas que foram na sexta-feira, 80%, a lona estava cheia. Estavam indo na cruzada pela primeira vez. Sabe como é que aconteciam as cruzadas? As pessoas iam na primeira noite, voltavam na segunda noite com outros convidados e voltavam na terceira noite com outras pessoas. A cruzada ia crescendo e crescendo e crescendo. A última noite, as pessoas normalmente participavam de todas as noites de cruzada, estavam lá e levando outras pessoas e convidando seus amigos e fazendo do seu carro aquela maca daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico, colocaram diante de Jesus, levando as pessoas para ouvirem o Evangelho, para serem salvas. Eu quero voltar a dizer uma coisa que você já ouviu, talvez esqueceu. Eu orava pelo culto, eu orava hoje logo depois do almoço, pelo batismo também. Toda pessoa sem Cristo, gente, ela não tem salvação. E se ela morrer sem Cristo, ela morre sem salvação. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que morre sem Cristo e sem salvação vai para o inferno. Direto, não tem purgatório. E de lá ela jamais vai sair. Jamais vai sair. Jesus deixou um mover de uma multidão. Os discípulos seus não sabiam por que ele falou: vamos passar para outra margem, mas ele sabia. Ele foi lá porque ele tinha autoridade sobre os demônios para libertar aquele homem. E aquele homem, após ser liberto, ele passa a ter uma atitude de contar na sua cidade, sua família e na sua cidade o que havia acontecido com ele. Isso é um desafio para os que batizaram hoje, mas é um desafio para cada um de vocês que já batizou o ano passado, retrasado, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Estava tentando lembrar do meu batismo. Eu batizei em 1980, se não me falha a memória. Julho, agosto de 1980. Então, fazem 33 anos. 33 anos. E eu estava pensando, estes anos todos, como temos vivido? Nessa última semana, estivemos ali sepultando o pai da Simone. No sábado, na quinta-feira, voltamos à mesma capela. Foi quinta-feira, né? Sepultando a avó da Graciane, a mãe da Holanda. Estão aqui hoje, né? A mãe tinha 80 anos, partiu para estar com Cristo. Cada vez que eu vou no cemitério, eu sempre lembro disto. A morte, ela testemunha o quanto nós precisamos de Jesus. A morte mostra o quanto nós somos impotentes. A morte acaba com a nossa arrogância, com a nossa presunção. Ontem morreu um ator americano, de uma forma trágica. Não era ele que estava dirigindo o carro. Estava voltando de uma ação beneficente para levantar recursos para as vítimas deste último evento que teve da natureza na Indonésia, né? Furacão na Indonésia. É isso, né? Indonésia? Filipinas, nas Filipinas, obrigado. E ele estava de carona e o carro bateu e explodiu. Ele é aquele ator do filme Velozes e Furiosos. É interessante, né? Não é o Vin Diesel, o outro, aquele o que fazia o papel do policial. Morreu ontem. Não sei se é uma piada de mau gosto,
Isso não tem nada a ver, isso é só uma coincidência. Mas ele morreu dentro de um carro. Ele estava filmando Velozes e Furiosos 7, que iria estrear o ano que vem. Não sei o que vão fazer com o filme. E morreu num acidente de carro. 40 anos. Será que a morte olhou para ele e pensou: não, esse cara é famoso, tem uma carreira notável pela frente, as pessoas gostam dele. Não, não vou. Não. A morte não olha para isso. Por isso, cuida da tua casa assim, final de ano, pinta a casa, não tem problema. Se você está planejando, né, dar aquele sofá novo para tua esposa, que faz 30 anos que ela te pede, você só fica trocando o forro do sofá, mas faz um agrado para a esposa, dá um sofá novo para ela. Estou falando sério. Homem é um negócio, né? Ele nunca tem dinheiro, mas se estragar o carro dele, ele conserta. É verdade ou não é, mulheres? É verdade, mulheres? Não é verdade, então elas não concordaram. Às vezes ela, poxa, compra um ferro, um liquidificador. Não tem dinheiro. Aí chega de noite com um sonzão. Tum, 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 tum. Abre o porta-mala, né? Os alto-falantes de 18 polegadas, que é o que a gente tem aqui embaixo. Tem 2 caixas aqui, ó. Os caras botam isso dentro de carro. O Michael tinha isso dentro do carro quando ele era gurizão. Agora ele já converteu, mudou de vida, é homem casado, né? Homem sério. Vocês veem esses carros na rua que eles passam, ficam pulando. Tum, 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 tum. O motorista já está surdo, né? Ele quer ensurdecer os que estão na volta. Bota um automóvel pequenininho, vai fazer a mesma coisa, não vai prejudicar os teus ouvidos. E compra o sofá para tua mulher. Não vai pagar aí 4, 5 mil reais um jogo de roda. Coitado do pessoal que vende roda, né? Não dá em mim. Mas tem gente que gasta isso. Roda 17, pastor. E a mulher lá chupando o dedo, querendo uma batedeira nova. Não tem dinheiro. Aí aparece com aquelas rodas reluzentes, né? E as pessoas estão indo para o inferno. Bota a roda reluzente, a alto-falante 18 do teu carro, mas por favor usa essa fumbica, como dizia antigamente, para trazer as pessoas para a reunião, para você buscar, ir atrás, visitar. Um dia a irmã me ligou: pastor, estou aqui no hospital, no plantão, dá para te vir aqui? Eu disse: não dá, irmã, tu não sabe no que estava aquele dia estava meio complicada a situação. Tem uma senhora aqui com depressão. Eu digo: então ministra ela. Eu? É tu mesmo, fala com ela de Cristo. Tá bom, pastor, tá bom, ora por mim. Aí eu falei com ela agora, disse: pastor, toda vez que eu vou no plantão, sempre encontro alguém. Um quer se matar, outro que está drogado, outro que está com depressão. Isso vai falando do evangelho para eles. Eu sou um só. Eu não posso entrar no lugar que você entra, na fábrica que você trabalha, no comércio que você está. Mas Jesus atravessou o mar por causa de um homem. O que nós estamos dispostos a fazer por causa das pessoas que estão sofrendo neste mundo? Gente, a palavra ela é dura, séria, sim, mas eu estou tentando falar com todo amor e carinho. Vamos acordar. Vamos despertar. Lembra que eu falei no início que o mundo não vai melhorar? Não fique iludido. Tecnologia aumenta. Poxa vida, nós temos o nosso espaço jovem. Até o Jason brincou ontem, né? Ontem virou espaço kids. Mas não é espaço kids, é espaço jovem. Por isso que ele está fechado. Tem os negócios ali dentro. Tem como entrar lá, Camila? Traz aquele teco lá que o Manuel trouxe, que tem umas fitas que bota dentro. Quero ver quem conhece aquilo. Só para a gente encerrar. Foi criado para quê? Por que a gente criou aquele lugar? Porque
Você tem um colega de trabalho, cara, seguinte, tem lá onde eu vou, na igreja que eu vou, pode falar. Um espaço jovem, o que é isso? Um lugar assim muito legal que a gente fez, tudo de material reciclado. Tem uns LP colados na parede. Sabe o que é LP? Long play. Botava em toca-disco. Os mais antigos era vitrola, né, Carlinhos? Vai dizer que não é da época dele. Aham, tá bom. Teus cabelos te condenam, filhinho. Lembra da vitrola? Você lembra disso aqui? Quantos lembram disso? Eu não vou botar esse lado aqui, só esse. Aqui tem um nome. Quantos lembram disso? Gente, quando isso aqui foi lançado, meu Deus! Antes eram uns discos de 78 rotações, é um negócio, né? Os gramofones, aí lançaram o long play. Pá, que coisa! Porque antes era os compactos, né? Que era menor, era desse tamanhozinho assim, e tinha uma música de um lado e outra do outro. Aí eles lançaram os LPs grandes, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 músicas, às vezes, 6 de um lado, 6 do outro. Isso serve agora só para colecionador e para enfeitar a parede. Não vou quebrar não, fica tranquilo. Quantos lembram disso aqui? Conseguem enxergar? Vocês são antigos, hein? Isso aqui era do Manuel. O Manuel andava assim na rua com uns fonão de ouvido desse tamanho, né? Ver se eu consigo tirar. E disso, você lembra? Fita cassete. Quando a gente ligava para o rádio, para Caiçara, onde a música não para, pedia uma música e ficava esperando. Quando o cara largava a música, a gente apertava o REC e gravava no cassete para ouvir depois. Quando isso apareceu, gente, isso aqui, meu Deus do céu, era uma novidade. O Sandro tem o quê? Como é que chama aquele negocinho pequenininho que tem? O iPod. É desse tamanhozinho assim. Quantas músicas cabe lá? Umas 2, 3 mil, 4 mil músicas. Essa faixa aí. Não, acho que é umas 1000 músicas, né? Depende do tamanho do iPod. 1000 músicas, um negocinho desse tamanho. Eu comprei um pendrive, se eu tenho que cuidar, vou ter que amarrar um cordão nele para não perder ele. É desse tamanho. É de 8 gigas. Isso aqui é obsoleto. E esse meu pendrive já está meio obsoleto também. Tudo muda, tudo passa muito rápido, a tecnologia cresceu. Agora eu te pergunto, acabaram-se as guerras com a evolução da tecnologia, do gravador, do LP? Não, nem CD já era. Tem gente que não sabe o que é CD, só sabe baixar a música da internet para o telefone celular e ouvir. Os conflitos mundiais de guerras acabaram? Você viu essa semana quantas crianças refugiadas tem da guerra da Síria? Acabaram-se as guerras com a tecnologia, gente? Sim ou não? As pessoas morrem de fome no mundo ainda hoje? Sim ou não? O mundo melhorou? E não vai melhorar. O homem chegou na Lua. Sabe o que um engenheiro falou sobre as enchentes de Porto Alegre, algumas delas hoje? Ontem? A causa de várias enchentes em Porto Alegre é o lixo que as pessoas jogam na rua. As pessoas jogam lixo, quando enche os rios, os córregos perto da casa dela, inunda a casa dela, elas ficam reclamando do governo, que o governo não faz nada. Mas elas não tomam uma atitude de fazer, de começar por elas a fazer algo diferente. E assim a nossa atitude como cristãos. Eu não vou evangelizar, o pastor faz isso. A Paloma, que é missionária, faz isso. O pastor Isaías monta as lonas e faz isso. Eu vou na igreja e está bom. Deus não te chamou para vir na igreja. Deus te chamou para servir a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para testemunhar dEle, para viver o Evangelho e para contar para todos o que Ele tem feito na sua vida. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos tomar atitudes diferentes.
Isso em todas as áreas, de convidar, não temos vergonha de convidar as pessoas, para ouvirem a Cristo, para reconhecerem o Salvador Jesus, para chegarem-se ao Salvador. Vamos investir nossa vida, nosso tempo, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade emocional, nossa criatividade. Vamos investir nossos recursos financeiros. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, temos que mandar fazer folhetos, né? Já está pronto. Pedi para o Evandro fazer, está pronto, vamos mandar rodar essa semana, tem que pagar amanhã. Vamos tirar uma oferta. Já vi o pastor falando de dinheiro. Então deixa as pessoas se perderem. E às vezes nós estamos tão envolvidos na onda deste mundo que a onda deste mundo nos absorve e cega nosso entendimento. Mas vamos fazer como esses irmãos que convidaram seus parentes, convidaram os seus amigos, convidaram os seus colegas de trabalho, trouxeram e buscaram em casa e trouxeram. Eles ouviram do Evangelho, foram e estão sendo e serão como nós, transformados pelo poder de Cristo. E Deus vai poder usar a tua vida para alcançar a outros. Jesus saiu. Eu coloquei aqui, qual é a nossa responsabilidade para com os possessos, os enfermos e os que estão morrendo? Servimos aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, forças da natureza, demônios, enfermidades e morte. Você serve a um Deus que é poderoso. Então eu estava falando do espaço jovem. Você tem um colega, convida ele. Nós vamos treinar uma equipe. Depois a gente vai dizer quando que vai funcionar. Sexta noite, a partir das 18 horas, e sábado também a partir das 18 horas. Nós vamos estar aqui. Sempre vai ter gente monitorando para não deixar a coisa meio solta. A gente vai discutir sobre assuntos, falar sobre assuntos, vamos tomar chimarrão juntos, um refrigerante. Ontem compartilhava uma pessoa, olha, a gente montou isso aí, queremos colocar uma TV, uma TV grande, que cola na parede para poder passar clipes, quem sabe algumas palavras, alguma coisa assim. Uma pessoa ouviu isso e disse, eu tenho uma televisão em casa que eu vou doar para vocês. Então ontem a gente até uma televisão a gente ganhou para o espaço jovem. Glória a Deus por isso. Amém? Então, mostra assim que Deus está andando, Deus está conosco, mostrando, poxa, então tira os jovens dessa vida, sabe, de dor e de tristeza e traz ele. Vai poder ter uma alegria. Ontem, para parar com a brincadeira aqui, eu tive que apagar as luzes, eram quase 1 da manhã, o pessoal não tinha uns ali que não queriam ir embora, né? Aí eu apaguei as luzes e estava, vamos indo, aí o pessoal foi embora. Isso é legal. Isso é legal. Enquanto os teus filhos, nossos filhos estão aqui servindo a Deus e se divertindo e ouvindo de Deus, eles estão seguros. Eles estão seguros. O que nós vamos fazer, Deus, gente, com o desafio que Deus nos dá? O que nós vamos fazer com relação àquelas pessoas endemoniadas, enfermas, morrendo em nossa volta? Você tem a solução. Você tem que se levantar e dizer, eu conheço alguém que pode transformar a tua vida, porque Ele transformou a minha. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria terminar com você cantando um cântico que nós já cantamos tantas e tantas vezes aqui. Já preguei inclusive em cima desse cântico que tem 5 coisas, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, unge-me e usa-me. Um cântico já tem alguns anos que foi gravado. E o refrão fala: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um refúgio, como um oásis, um refúgio no deserto. Eu quero ser para aqueles. Imagina, você é o oásis, tem gente que está morrendo no deserto. Você tem a água da vida jorrando na tua vida. A água da vida é Cristo Jesus. As pessoas estão nas trevas, mas a luz de Cristo brilha na tua vida. O Senhor diz em Mateus: vocês são a luz do mundo. Como um farol que brilha numa noite escura.
Eu já fiz uma experiência em autoestrada de desligar os faróis todos, assim rapidamente, desligar e ligar, dar aquele trevão, dar um susto, você não enxerga nada. Às vezes para falar com o pessoal dentro do carro, gente, sabe como é que é andar sem Cristo nesse mundo? É assim, ó, pum. O pessoal dá um susto dentro do carro, a gente liga o farol de novo. Tá vendo como é que ela faz isso numa reta, né? E numa noite um pouco mais clara, que tem uma lua que te dá assim uma penumbra. É mais ou menos isso. Você andar no escuro, sem farol. Tem gente que está andando no escuro, sem farol, sem luz, porque não tem luz. Você é a luz que vai brilhar. Tem gente que está do lado de lá, precisa passar para o lado de cá, mas não tem um rio no meio, tem uma coisa que não. Então você é a ponte que Deus vai usar para tirar as pessoas da morte e trazê-las para a vida. A gente morrendo no deserto, sem água, sem alimento. E um oásis no deserto é o desejo de todo caminhante por lugares secos. Então Deus quer usar a sua vida. Deus quer mexer contigo, te tirar do lugar comum, te tirar do comodismo. Quer usar a tua vida. Você quer ter mais de Deus? Peça que Ele vai te dar. Você quer ser usado por Deus? Peça que Ele vai te usar. Mas tenha intrepidez e autoridade, porque Ele te deu. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Peça, Ele vai te encher dele. Você quer ser usado por Deus? Às vezes eu vejo alguns irmãos que têm um desejo de crescer profissionalmente, de crescer financeiramente. E eu digo para eles, por que você quer isso? Para ti mesmo ou há um propósito de Deus em te dar, para que você usufrua assim, mas porque teu coração nunca perca o foco, que é Cristo. E não perdendo o foco, Deus pode te usar. Inclusive a Bíblia fala sobre os dons. O pastor Isaías estava ensinando sobre isso em Romanos. Existe um dom chamado de contribuição. E quem tem esse dom faz a contribuição de que forma? Com liberalidade. Tem gente que tem esse dom. E é interessante, quanto mais ele contribui, mais ele tem. Porque Deus sabe que pode contar com ele. Mas às vezes aquele que é mão fechada é uma batalha na vida dele. Porque Deus sabe, se eu colocar na mão dele, ele vai fechar mais a mão, ele não abre. Tem gente que tem uma especialidade, uma graça de Deus para consolar outros. Para ir e consolar, tem uma palavra de ânimo, de renovo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar no teu local de trabalho, na tua família, como uma pessoa que consola, que anima, que fortalece a outros. Tem gente que tem uma fé sobrenatural, um dom dado por Deus. Minha esposa tem isso, é interessante, né? Ontem o Kleber e a Camila trabalharam junto com uma equipe aí grande, fazendo 1.186 ou 1.100 e quantos? Mais ou menos isso, né? Quase 1.200 panquecas. Eu entrei na cozinha, quase no final ali. Eu entrei várias vezes, mas o Kleber e a Camila estavam com dor de barriga lá dentro. Mas não é que eles tinham comido muito, não. Eles estavam com medo. Pastor, vai faltar panqueca, pastor. Eles estavam com medo de faltar e não tinham o que fazer, não tinha como fazer mais panqueca. Eu disse, não vai faltar, irmão, fique tranquilo. Minha esposa depois está me contando que foi lá e falou com eles, estavam meio apavorados. Disse, irmãos, fique tranquilo, faz 30 anos que a gente está nessa caminhada. E nós servimos um Deus que multiplica. Terminou, tinha ali, quantas panquecas sobrou ali? Mais de 100, né? Aí eu chamei os irmãos que estavam aqui ajudando a limpeza. Ó, gente, vamos levar a panqueca. Estavam com medo que faltasse. O pessoal comeu. Depois eu cheguei e disse, ei, tem panqueca aqui, quem quer? E o pessoal, eu não aguento mais. Porque nós servimos um Deus que multiplica. Então, descansa em Deus. Dom da fé. Deus vai multiplicar. Mesmo que seja pouco, Deus vai transformar em muito. Isso é um dom. Nem todos têm. Mas aquilo que Deus, a graça que tem gente que tem uma capacidade de falar dada por Deus. Mas então procure usar essa capacidade de falar dada por Deus para edificar e para abençoar. Para falar coisas boas, para trazer a palavra de Deus aos corações. Nós estamos nessa reunião de obreiros amanhã. Vamos falar algumas coisas para o ano que vem.
Como nós precisamos de irmãos, irmãs, homens e mulheres que tenham capacidade de liderar, de organizar, usar uma expressão mais moderna, de ter um planejamento estratégico, no sentido assim, onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, quem nós queremos ganhar, como nós queremos fazer isso. Como é que nós vamos alcançar as crianças? Como vamos alcançar os adolescentes? Como vamos alcançar os jovens? Como vamos trabalhar com os homens, com as mulheres, com os casais? Como é que nós vamos fazer isto? Com as irmãs que são solteiras ou divorciadas nesse mundo de tanta dificuldade. Às vezes elas falam para mim: pastor, tem reunião disso, reunião daquilo, mas não tem uma reunião para a gente. Mas tem a de mulheres. Mas sei lá, nós vem na reunião de mulheres, mas a sociedade está cheia de pessoas que estão aí, gente, sozinhas. O marido foi embora, a esposa foi embora. Crianças que precisam de orientação, de atendimento, adolescentes. É triste quando eu vejo uma adolescente de 12, 13 anos grávida. Uma criança de 9 anos fumando crack. Tem gente que tem este dom. Romanos fala o dom de presidir, de liderar, de enxergar as coisas, de antever. Não é de revelação, de antever as questões administrativas. Tem o dom também de profecia, de revelação. E Deus quer distribuir isso entre vocês. Vocês precisam ter disposição. Vocês precisam falar como Isaías falou lá em Isaías, no capítulo 6. Quando Deus fala: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. É fácil? Não é. Esse dia eu liguei para o Dani. Eu vou contar. Posso? Tu deixa? Tá, se tu deixar eu conto. Liguei para o Dani. Ele foi atender uma situação. Eu disse: e aí, irmão, quer ser pastor ainda? Ele disse: pastor, misericórdia. Eu não entendo o que Paulo quis dizer lá para Timóteo, quando ele disse que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Pastor, disse: não, excelente obra eu não sei o que é, não sei o que Paulo quis dizer. É difícil, pastor. É difícil, as situações são duras. Eu disse: mas deixa Deus te usar, irmão, vai em frente. Mas ele estava meio pensando o que Paulo quis dizer com quem almeja o episcopado, quem almeja ser obreiro, quem almeja ser um pastor, quem almeja trabalhar na obra. Vou falar no rádio, vou ter um carrão, hein? Vou falar no púlpito, vou falar para o povo um monte de verdade. Você acha que ser pastor é isso? Vai nessa. Vai chorar com os que choram, chorar com pais de filhos que estão perdidos, chorar com os irmãos que perderam entes queridos essa semana. Vai chorar com a irmã que durante 22 dias esteve com um filho na UTI, os médicos desenganando o filho dela. Não é fácil, gente. Mas Deus nos chamou, a mim e a você, para chorar com os que choram e fazer uma coisa tão difícil quanto alegrar-se com os que se alegram. Você se alegra? Porque o irmão chega: pastor, eu comprei um carro novo. Ou fala para o irmão: comprei um carro novo. Você olha, meteu a mão na empresa. É sério? Meteu a mão no dinheiro da empresa. Em vez de se alegrar: que bênção, que Deus está crescendo, você teve a oportunidade de trocar o teu carro, aleluia, me alegro contigo, irmão. Fica lá, estou ressentido e amargurado, eu não consigo trocar o meu. Ou eu não consigo trabalho, não consigo trocar o meu. Você já se perguntou por quê? Alegrar-se com os que se alegram também é um negócio interessante, um desafio. Então eu queria orar contigo. Queria te chamar. Vamos brilhar como farol à noite para aqueles que estão nas trevas. Vamos ser ponte para aqueles que estão perdidos, para que eles saiam do mundo e venham para Cristo. Vamos ser aquela água que sacia aquele que está morrendo de sede neste mundo sem Deus. Amém? Amém? Faça isso, faça essa oração em forma de música.
E faça desta música a tua oração nesta noite, em nome de Jesus. Cante. Cante, quero ouvir a tua voz. Faça desse cântico tua oração. Transforma-me. E enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E aí então, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me Como farol. como um farol que brilha à noite. Como ponte. Ponte sobre as águas. Como abrigo. Abrigo no deserto. Como flecha. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu Coração, transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, Senhor. enche-me até mim. Se ache só a ti. Só a ti. E então, usa-me. Aleluia, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nessa noite, Pai, eu oro por cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Pai, desperta-nos do sono, tira da nossa indolência, da nossa sonolência espiritual. Senhor, nós queremos embraçar o escudo da fé nesta noite e apagar todos os dardos inflamados do maligno, toda a injeção que o diabo tem dado para nos fazer dormir, para nos fazer, Senhor, ficar sonolentos, para não percebermos o que está acontecendo em nossa volta e não nos levantarmos contra, Pai, a injustiça. Quando não nos levantarmos contra aquilo que está errado, não nos levantarmos contra o mal, aceitarmos as coisas, Senhor Jesus, pacientemente, mas nós não nos conformamos com este século, levantamos contra todo principado e potestade. Satanás, ouça bem, você não tem autoridade nessa região. Nós tomamos a autoridade agora em nome de Jesus e te expulsamos de Sapiranga e de toda essa região agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos usar a autoridade que nos deste como igreja, como povo de Deus, sobre a cidade de Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, sobre Alaricá, Nova Rastes, Parobé, Taquara, sobre cada lugar, cada casa, cada canto, cada lugar, Senhor, desta região. O diabo não pode se esconder, ele está derrotado em nome de Jesus. Espírito Santo, vem e toma cada irmão, cada irmã, jovem, criança, adolescente, idoso, nesta noite aqui. Nos dá intrepidez, coragem e fé para libertar os cativos,
para ordenar ao mar que acalme, que o vento cesse, para ordenarmos as enfermidades que deixem as vidas, para ordenarmos a morte que vai embora em nome de Jesus. Porque em nós habita aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Abençoa teu povo nesta noite, Pai, e usa-nos, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me de ti, ó Deus, e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me como um farol. Como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado por ti, Pai, da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplauda aquele que te deu vida, aquele que é poderoso para te usar, para te usar. Aleluia. Nessa noite tem pessoas aqui que Deus vai usar, como tem usado a irmã lá no posto de saúde, com uma pessoa, duas. Mas Deus fala comigo, pessoas que Deus vai usar para falar com muitas pessoas aqui dentro. Você pode dizer: Senhor, Ele não disse quais as qualidades que essa pessoa tem que ter, só que Deus quer usar. Usa-me. Você pode dizer isso, e Deus pode te usar. Amém? Tome a mão da pessoa que está ao seu lado. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite, pela vida dos irmãos e irmãs, por cada pessoa que batizou, por este primeiro dia do mês. Pai, nós oramos juntos como família agora, declarando um mês abençoado. Profetizamos um mês abençoado na Tua presença. Pai, aquelas orações que fizemos desde janeiro, Pai, nós rogamos, atende elas. Aquelas que não foram atendidas, Pai, nos dá isso agora. Atende o nosso clamor, atende o clamor do Teu povo, livra do mal, supre as necessidades. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome neste mês, sermos luz, sermos sal, brilharmos e honrarmos a Ti cada dia. Nos ajuda, nos conduz, nos alimenta, nos dá a direção correta, cada decisão que temos que tomar nesse mês, Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Amém? Agora vira para a pessoa que você tomou a mão, dá um braço nela e fala: Deus quer te usar. Deus vai te usar. Amém? Vira para o outro lado agora. Deixa Deus te usar, queridos. Deus te abençoe e te leve em paz. Que a graça, a glória e as misericórdias de Deus estejam sobre tua vida. Parece que está chovendo. Se você veio de ônibus, veio a pé e precisa de carona, fale: eu preciso de carona, e nós vamos conseguir carona para te levar em casa. Então, se você tem carro, não sai correndo, que a gente precisa que você leve alguém em casa. Dê carona para alguém. Amém?